Olá, amados, aqui é o Roberto. Queria fazer esse vídeo aqui para relembrar, amados. Por que relembrar? Porque já foi dito, né? Já foi falado, já foi anunciado. Então, é relembrar, né? Temos que estar sempre relembrando o ensinamento de Yahushua na nossa mente, no nosso íntimo e tal, para a gente não cair no erro, né? Para a gente não desviar do alvo, né? Que é Yahushua, tal, né? Ele é o alvo, né? Como disse, é o rumo ao alvo, né? Rumo ao Messias, rumo à vida, né? E vida que hoje conquistou com o preço do seu sangue, né? E tal. Então tá aqui, amado, vamos lá. Está em Yohanan, tá? Do 5 em diante e tal. Ó. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, e naquele que me enviou tem a vida eterna. Então aqui já, entende? Ou seja, quem ouve Yahushua e crê no que ele falou, vai ter a vida eterna. Isso é fato, tá? Então já disse isso, ficou bem claro isso. Ó. Quem me viu tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Al, e os que ouvirem viverão, que é o nosso caso, amado. Então nós estávamos mortos, porque nós estávamos no sistema, nós estávamos nesse mundo aí. Entende? Achando que estava fazendo certo e tal. Mas foi o próprio Yahushua que nos resgatou desse sistema que está aí. Ele mesmo. Entende? Da mesma forma aconteceu lá atrás, com Yahushua, que muitos falam que Moisés era o diabo, não sei o que. Rapaz, lê com mais atenção as escrituras, irmãos. Lê com mais atenção, vocês vão entender muita coisa ali. Yahushua, ele foi uma sombra de Yahushua. Entende? Foi uma sombra dele. Entende? Como a gente vê em Hebreus, que o próprio falar lá que Yahushua foi fiel à casa do Eterno, né, para testemunho das coisas futuras, ou seja, como sombra, ensinamento lá atrás. Então, lá atrás foi como ensinamento, sombras, para mostrar a nova aliança, ou seja, mostrar Yahushua, o verdadeiro descendente, né, a quem Yahweh confirmou todo o reino, ou seja, o próprio Eterno. Continuando aqui, ó. Em verdade vos digo, quem vê a hora e agora em que os mortos virão a voz do Filho do Homem, ou seja, de Al, né? E os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fazem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fazem o mal para a ressurreição da condenação. Então, amados, é o seguinte, vão ressuscitar sim, todos vão. O próprio Yahushua falou. Não é isso aqui que está escrito, amados, sabe? Isso aqui está no livro de Baruque, isso aqui está escrito no livro de Ada, os mais antigos, entende? São João, o teólogo, que é um livro apócrifo. Entende, irmãos? Então vai haver a ressurreição, cara. Eu mesmo acredito na ressurreição, sabe? Todos vão ressuscitar. E prova disso, quando você vai dormir, por exemplo, isso aí é uma sombra, cara. Porque você vai dormir, você fica como se estivesse morto. Você todo dia não levanta de manhã e tal. Entende? Então a mesma coisa. Isso que temos hoje no físico, como ensinamento do Eterno em nossas vidas e tal, é pra gente, sabe, tá sempre relembrando isso, entende? Como tá aqui, ó. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, tá? Ou seja, se uma pessoa, sabe, não é por obras que a gente é salvo, não é por obras nenhuma, obras de justiça nossa nenhuma, é pelo favor imerecido do Eterno, que é Yahushua, entende? Então quando a gente conhece Yahushua e tal, é consequência a gente fazer o que é certo, sabe? Tem que fazer o que é certo, sabe? Porque isso é certo, porque isso, entende? Amar nosso semelhante como a nós mesmos e tal, né? Entende? Então são coisas assim que a gente para analisar e tal, sabe? Você vê como é lindo e perfeito as coisas que Yahushua falou, como é verdadeiro. E esse ensinamento é desde lá do de Adam, desde lá que sempre o Eterno cobrou isso do homem. Amar o próximo, fazer o bem, não retribuir mal com mal,
sabe? Ajudar o necessitado, ajudar aquele que precisa, entende? Eu falo isso, amados, tanto no termo espiritual, né? Você divide o pão físico, quer dizer, o pão espiritual e o pão físico também, na necessidade de cada um, necessidade, tá? Não é pra necessidade, né? E amar a justiça, amar o que é certo, o que é correto, ok? Ó. E vos fizeram bem, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. Meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a Yohanan, a João, o imersor, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isso para que se salvem, né? Entende? Ou seja, então você vê como ele se preocupa com o homem, né? Então ele mandou primeiro João na frente, ou seja, Yohanan, para anunciar: eis que é chegado o reino dos céus, arrependam-se, arrependam-se dos seus caminhos maus, arrependam-se das suas idolatrias, arrependam-se, voltem para o caminho do eterno. Entende? Por isso que ele fala: eu, João, falando, está lá, eu batizo com água, ou seja, imerjo com água, para remissão de pecados, ou seja, mas no meio de vós, tem um que é maior do que eu, maior, ou seja, ele é maior do que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. E este é quem vos batizará ou emergirá com fogo, com o Espírito. Ele que nos batizará com fogo e o Espírito. Então, se ele é maior, então significa que ele é a autoridade máxima. E se ele que vai nos emergir, então o Yahushua que nos batiza, que nos emerge, na verdade, não é com água, gente. Eu até no vídeo anterior até comentei e tal. Existe esse batismo físico aí tal de água porque é testemunho. Porque existe um verdadeiro. Entende? Então, é pra gente aprender com isso. Por isso que a gente tá aí, eu até permito que tem isso aí. A velha aliança, ela só existe por causa da nova. Ou seja, como testemunho, testificando a nova. Entende? Prova disso que tá aí, ó. Que tudo aponta, que nem aquela rocha que seguiu o povo no deserto. Aquela rocha ali é o Yahushua. Vai sair a água da rocha. Da rocha. Quem que é a rocha? A rocha é o eterno, é o Yahushua. Entende? Por isso quando ele bateu na rocha lá e saiu água. Entende? Então, gente, ele bateu duas vezes, né? Duas vezes ele bateu. A primeira não saiu, a segunda saiu, né? Entende? Porque o povo, no meu entendimento, assim, que eu vejo e tal, assim, que a segunda batida ali é pro povo do fim hoje. São para esses hoje e tal, e pros irmãos, pra sua igreja, pra sua Rulial e tal, entende? Ele que nos supre, ele que nos alimenta com a verdade. Aí o Yahushua não é sistema, gente, não é templo, não é pessoas e tal. Entende? Ó. Testemunho de homem, mas digo isso para que vos salves. Ele era a candeia que ardia e iluminava. E vós quisesse alegrar-vos um pouco do tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim. Que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, e nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele me enviou, não credes. Naquele que ele enviou, não credes, né? Não crê. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Por isso que ele fala, né, que o Pai dá testemunho dele. Desde o começo, gente. Desde o livro de Adão, os primeiros livros de Adão e Eva. E Yahweh já falava sobre a vinda de Yahushua. E mais longe ainda, o livro de Melquisedeque também, que conta a história do jarro também, que, sabe, sempre Yahweh dando testemunho das coisas futuras, ou seja, falando da sua vinda ao mundo, falando dele mesmo, o próprio Eterno vindo para salvar o homem, que é a sua imagem e semelhança, entende? Então por isso que Yahushua fala dessa forma e tal, só que vocês não creem, entende? Ele fala, vocês não creem,
Entende? Vocês não acreditam nisso. Mas sempre o Pai falou de mim, sempre testificou. Entende? Que nem tá aqui, ó. 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 O Pai me enviou e ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz. E nem viste o seu parecer. Entende? Porque, entende? Não acreditavam. E prova disso tá aqui, tá, ó. Ó, examinar as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim, para que tendes a vida. Não adianta, irmãos, é ir a ele, não é a homem, sistema, não, é Yahushua, ele que tem a vida, ele que cuida de você, cuida de mim, ele, irmão, ele, porque nós somos a sua igreja, a sua rolial somos nós, ele habita em nós, gente, entende, ó. E a mim, para teres a vida. Eu não recebo elogio dos homens ou glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o honrável ideal. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vos crer recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Al, né? Entende, irmãos? Ou seja, não adianta nada, irmão, ficar fazendo as coisas passar para si para os homens. Isso é hipocrisia, entende? Nós que somos o chamado, né? Nós que temos o chamado, tal. Chamar todo aquele que faz o que é certo, que busca fazer a vontade de Yahushua, tá? Aqueles que anunciam a verdade e tal, ou seja, que testemunham sobre a verdade, sobre a boa nova e tal, né? Nós temos que, sabe, continuar falando, irmãos, continuar anunciando a mensagem do Salvador, porque está próximo a vinda dele, está muito próximo, sabe? Então, amados, eu sempre digo o seguinte: cada dia que passa, nós temos que cada vez continuar nossa mente nas coisas do alto, não nas coisas da terra, que são perecíveis, gente, esse mundo aqui ele foi preparado por fogo, sabe? Entende? Então o fim está próximo, sabe? E o único que pode nos salvar é o Yahushua. Lembra de Noé. Lembra lá o que aconteceu lá. Quando a arca ficou pronta lá e tal, ele entrou para dentro, o que aconteceu? Veio o dilúvio, morreu tudo, não escapou nada. Nada. Sabe? Então vocês lembram. E tava tudo aí, zombando, dando risada e tudo mais. Entende? Fazendo dinheiro, lucrando em cima, né, dos outros e tal. Entendeu? Aí quando a gente observa o cenário que hoje está aí e tal, a gente fica, como eu posso dizer assim, maravilhado no sentido de que está acontecendo as coisas, o que as escrituras foram falar no decorrer dos anos, dos tempos e tal, né? A Yahushua falou, né? Então a gente fica maravilhado com isso. Entende, gente? Então, quando a gente começa a analisar e tal, relembrar isso, a gente fica ligado no que está acontecendo e tal, né? Ó, continuando aqui, ó. Não cuideis que eu vos hei de acusar para culpai. Há quem vos acusa, Yahushua, Moisés, em quem vós esperais, porque se vós cresces em Yahushua, ou seja, se vocês crescem na velha aliança, em outras palavras, né? Ó, porque se vós cresces em Yahushua, cresça em mim, porque de mim que escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como creis na minha palavra, né? Entende? Aí é interessante, irmãos. Aí teve muita gente que pegou, fez um monte de vídeo, falou um monte de abobrinha, dizendo que Moisés era do diabo, não sei o que e tal. Enfim, tudo isso para quê? Para ter views, para ter seguidores, para ganhar dinheiro em cima. Entende? Como esse negócio de terra plana também, que é uma coisa também que não vai testificar em nada, gente. Ô, irmão, você não fala da terra plana para mim, porque senão porque foi eterno que... Gente, Yahushua deu uma ordem para a gente anunciar a mensagem da salvação, falar o seu nome, proclamar a boa mensagem, não falar desses assuntos. Isso daí é uma maneira de desviar do foco. Entende? Quero lá saber, gente, sabe, desse tipo de coisa, de terra plana, sabe? Isso aí não vai edificar a vida em nada. O que vai edificar na vida, sabe, é o Messias, é Yahushua, a verdade, é o caminho, entende? Sabe? Eu vejo isso daí e tal, você pode ver essas pessoas que estão, esses irmãos que se dizem irmãos e tal, eles estão fazendo de vocês negócio, porque
é assunto polêmico, dá views, entende? Eles ganham dinheiro com isso é fato. Você pode ver lá nesses canais e tal, deu views pra nós aí e tal aí, não sei o que, o YouTube tá barrando nossos vídeos, e não sei o que. Analisem, pelo fruto você conhece a árvore, gente. Pule fora disso daí, sabe? Mantenha o foco, que é o Rush, a verdade que é ele, gente. Mantenha esse foco. Entende? Ó, continuando aqui, ó. Porque se vós cresces em mim, Rushua, creis também em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como creis nas minhas palavras? Né? Entende? A velha aliança, ela é um testemunho da nova. Ou seja, ela é um ensinamento, ou seja, ela aponta para a nova, apontando para a nova. Né? Entende, irmãos? Então, eu queria ler mais uma parte para vocês aqui, ó. Só pra gente continuar desmiuçando isso aqui, que é um assunto interessante. Vamos ali para Atos, né? Vamos para Atos 7, irmãos, que é um texto assim que já vi muitos pegar esse texto e tal e falar um monte de abobrinha. Eu já vi muitos fazer isso, cara. Sabe? Eu queria ler para vocês esse Atos 7 aqui, sabe, pra gente abrir a mente, sabe, começar a relembrar os fatos lá da velha aliança e tal, e começar a entender as coisas como é pra ser, sabe? Não tirando proveito próprio disso, sabe? Mostrar o que é certo mesmo, sabe, gente? Ler com seriedade as coisas, sabe? Passar o realmente, sabe? Ó, vamos lá, Atos 7. Vamos ver aqui. Eu vou logo no ponto aqui, para não estender muito. Ó, presta atenção, gente, aqui, ó. Estevão, ele foi um irmão do caminho, Estevão, né? Então nesse momento ele tá preso aqui e tal, né? Então ele tá preso e tal, ele tá na frente das autoridades, né? Máximas, os religiosos, sacerdote, a porra toda lá. Ó. Disse-lhe o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Vamos fazer assim, vou voltar um pouquinho aqui atrás, irmão, pra gente entender melhor aqui o negócio, tá? Só pra gente entender, quer ver, ó? Quer ver aqui, ó? Do 14 aqui, do 6, ó. Porque nós ouvimos dizer que esse Yahushua, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Yahushua nos deu. Ou seja, naquela parte que Yahushua fala, que ele chega e desce lá o chicote naquele pessoal no templo, que ele fala, não fazia da casa do meu pai casa de, como é que é? Não fazia casa do meu pai casa de negócio, uma coisa assim que eles estão vendendo lá e tal, que ele foi uma sombra nossa, tá? Porque depois, em seguida, ele já fala pro sacerdote, que autoridade tu tens para fazer isso aí e tal? Daí ele fala, ó, eu destruí esse templo, em 3 dias erguerei outro templo. Aí o sacerdote, com a sua arrogância, fala, levou 46 anos para se construir esse templo, tu faz em 3 dias, reconstrói outro templo. Mas ele falava do seu corpo, ou seja, falava de nós, da verdadeira igreja, entende? Aquele templo serviu para aquele propósito. Prova disso que a história não mente. Ela foi destruída aquele templo lá. E vai ser erguido de novo e tal, o anti-Messias senta lá, o anti-Mehushai, que está muito próximo da minha vida dele, tá tudo andando para isso e tal, e tá acontecendo. Ó, então por isso aqui, ó, porque nós ouvimos dizer que esse Yahushua Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes de Yahushua, que nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um mensageiro, né? Continuando aqui, agora vamos lá pro 7 agora, a gente pegou o fio da meada aqui, né? E disse o sumo sacerdote, porventura é isso assim? E ele disse, homens e irmãos e pais, ouvi, ó Ial da Rodaial, apareceu a nosso pai Abraham, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali depois que seu pai faleceu, Ial o trouxe para essa terra, em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filhos. Pode ver, ó. Então, a velha aliança sempre está andando, dando testemunho das coisas que futuramente vão acontecer.
É sempre assim, irmão, sempre assim, ó. Sou descendente, por isso que Estevão está voltando lá a velha aliança para o povo entender, entende? Então a gente volta lá para o povo entender o que está acontecendo hoje, no fim agora. E falou Yahweh assim, que a sua descendência seria peregrina em uma terra alheia, e sujeitaria à escravidão e maltrataria por 400 anos. Eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Yahweh, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou Yeozadak. E o circuncidou ao 8º dia, Yeozadak a Yahukaf, e Yahukaf aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam Yahusaf para o Egito, para Mazial era com ele. Aqui é interessante a gente ressaltar que aqui, o que os filhos de Yahukaf fizeram lá atrás, fizeram de novo com Yahush, venderam a herança para Roma, tá? Venderam por inveja e tal. Eles venderam. Venderam para Roma, tá? A herança. Continuando aqui, ó. Ele livrou de todas as suas tribulações. Ele deu favor e sabedoria antes a Faraó, rei do Egito, que constitui o governador sobre o Egito, toda a sua casa. Sobreveio então a todos os pais do Egito, a de Canaã, fome grande, tribulação, e nossos pais não achavam alimento. Mas tendo ouvido Yahukaf que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais. Primeira vez. E na segunda vez foi Yahusaf, conhecido por seus irmãos, e a linhagem de Yahusaf foi manifesta a Faraó. Yahusaf mandou chamar o seu pai Yahukaf e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Yahukaf desceu ao Egito e morreu. E ele e nossos pais e foram transportados para Siquém e depositaram na sepultura de Abraham, comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Está de acordo perfeitamente com os escritos mais antigos, tá? Que eu já li, tá? Em outros livros mais antigos, tá de acordo. Aí para aqueles que gostam de falar, ah, foi tudo invenção. Cada escrito das escrituras foi em épocas diferentes, datadas em épocas diferentes, tá? E tudo bate. Tudo bate. Tá, gente? Tudo bate. Entende? Quando vocês vêem no canal lá, Amor à Verdade, aqueles vídeos do doutor, do dilúvio lá, doutor, como é que é? Flávio Vilela, eu não lembro agora, aquele doutor lá. Ali, gente, ali é fatos históricos, tá? O vídeo tá ali para fatos históricos, não é que eu acredito em Deus. Deus é Zeus, eu tô fora disso, tá? Então, foi postado ali porque é fatos históricos, coisas comprovadas, coisas que a mídia não revela, coisas que muitos não falam e tal. Não, porque isso aí não vai dar views, né, gente? Sabe? Falar a verdade, as coisas, o que realmente importa, isso aí não dá views. Entende? Isso aí não dá views. Aí estão aí, ó. Aí a maioria fica fazendo esses vídeos e tal, aí fazendo polêmica e tal, né? Falando um monte de abobrinha e tal. Entende? Só pra entender. Voltando aqui a leitura aqui, ó. Que Abraão comprara a certa soma de dinheiro com os filhos de Emor, o pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Yahweh tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia Yahusaf. Isso também é fato, tá? Está de acordo perfeitamente com os mais antigos que eu já li. E esse, no livro dos Justos, lá fala claramente sobre isso aí. E esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Mehushua, a sombra de Yahushua. Então começou a entrar numa parte muito bonita, cara, da história aqui, sabe? Mehushua, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tornou-se o filho de Faraó, e criou como seu filho. A filha de Faraó criou ele como filho dela, né? E Mehushua foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe o coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Alxoru. Né? Você pode ver, 40 jubileus, 40 anos, né? Você pode ver, gente. Entende? Então, sabe, nós estamos, cara, da mesma forma como o Yahweh levantou Mehushua lá e tal para ter aquele povo, a mesma coisa Yahushua fez conosco hoje, gente. Mesma coisa, sabe? Por isso que eu falo, a velha aliança, ela é testemunho para apontar as coisas futuras. Entende, gente? Sabe? Continuando, ó. 40 anos.
Veio-lhe o coração de visitar a seus irmãos, os filhos de Elchorú. E vendo maltratado um deles, o defendeu, e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Iau lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto e quis levá-los. A paz dizendo: homens, sois irmãos, por que agravais uns aos outros? Vocês estavam brigando entre eles e tal, né? E Mehud falou: irmãos, vocês são irmãos, por que ficar brigando com o outro e tal? E o que ofendia o seu próximo repetiu dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E essas palavras fugiu Mehud, esteve como estrangeiro na terra de Mindia, onde gerou 2 filhos. E completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo de Iau no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Mehud, quando viu isso, maravilhou-se da visão e aproximou-se para observar-lhe. Foi dirigida a voz de Iau. Gente, aqui é interessante a gente dar uma paradinha aqui, porque, ó, antes de vir Yahushua, o Eterno usava os mensageiros para falar com o seu povo, com os profetas e tal. Esse anjo era como se fosse o próprio Eterno falando, ele era um porta-voz. Entende? E muitas das vezes também que a gente percebe tal, que era Yahushua também, que é o próprio Eterno, é a palavra, que fala: a palavra de Yau veio a mim nesse termo, né? Entende? Não era... Gente, tem gente que fala que isso aqui era satânico. Cara, isso é um absurdo, cara. Isso daí é coisa, rapaz, isso aí é uma blasfêmia, cara. Entende? Gente, analisar as coisas... Analisar as coisas com mais diligência, gente, sabe? Calma aí que tá caindo aqui. Sabe, gente? Olha... Sabe, olha, cara, é tanto absurdo, cara, que eu escutei, sabe? No começo que são essas histórias e tal, eu fiquei, meu pai do céu, eu fiquei assustado, cara. Eu falei, não, mas... Aí comecei a analisar, falei, não, mas pera lá, Yahushua falou que Mehud falava dele, não tava dando um testemunho contra ele, não, falava dele, testemunho dele. Abraham é o pai da fé, cara, foi o pai da confiança, entende? Cara, sabe... Deixa eu ver aqui, ó. Então Mehud, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz de Iau, dizendo: eu sou Iau de teus pais, Iau de Abraham, e Iau de Ahuzataque, Iau de Arrucaf. E Mehud, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe Iau: tiras as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra pura, terra santa, ou seja, terra pura. Claro que ele estava ali, né? Lá que o Senhor é puro, isso é óbvio, né? E tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Eu vi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. A este Mehud, o qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Iau como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Entendeu? Ou seja, o anjo ia à frente e tal, né? Ou seja, Iau, né? Eu digo para você assim, eu chego a dizer que esse mensageiro era uma sombra de Yahushua, cara. Era uma sombra de Yahushua, sabe? Ali Yahushua ali na frente, entende? A mesma coisa hoje, gente, entende? Yahushua, ele foi uma sombra do Messias, uma sombra. A mesma coisa aconteceu lá atrás, aconteceu hoje. Hoje, de uma forma espiritual, claro. Entende? Da mesma forma que aquele povo passou por aquelas nações pagãs e ímpias, nós estamos passando hoje por essa cultura pagã e ímpia que o cristianismo trouxe. Entende? Por isso que eu digo, irmão, sabe? Temos que cada dia ficar ligados, se arrepender dos nossos atos maus, sabe? Voltar para Yahushua, largar o paganismo, sabe? Largar essas festas pagãs, esses aniversários, essas Páscoas, esses Carnaval, Natal, 1º de Maio, Dia das Mães, tudo essa merda aí, sabe? Isso veio essa coisa pagã, coisa que o Eterno falou que abominava, para não se misturar, para ser sabe, nós temos que ser um povo separado, um povo diferenciado, ou seja, um povo que anuncia o que é certo, um testemunho da verdade que é Yahushua. Esse é o foco. Tá muito próximo a vinda dele, gente. Tá muito próximo. E esse mundo aqui vai perecer, esse mundo aqui vai queimar, vai pro fogo. Entende? É a nova terra e novos céus, como tá na carta de Cafos. Leia lá que você vai ver. Nós esperamos novo céu e nova terra, onde a justiça se sentirá em casa. Entende? O foco é falar de Yahushua, da verdade.
Entende, gente? Ó. E foi esse que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais da terra do Egito e do Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. E aquele Mehushal, que disse aos filhos de Alshuru, e ao vosso Ial vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a eles ouvireis. Ou seja, aí é o Yahushua. Isso fala em Números, isso fala pelos profetas, isso fala em Gênesis, isso fala no livro de Adão e Eva, isso fala no livro de Melquisedeque, isso fala na seção de Isaías. Enfim, eu posso citar aqui uma tonelada de livros que fala de Yahushua, da vinda de Yahushua, da vinda do Eterno, sabe? Posso citar aqui uma tonelada. Todos dando testemunho dele, mostrando para ele, apontando para ele. Que agora, ó. E este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que ele falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dá-la. Nenhum momento aqui Estevão está falando que o anjo era Satanás. Em nenhum momento aqui. Entende? Ao contrário, está de acordo perfeitamente com os ensinamentos de Shaul, está de acordo perfeitamente com o Eterno fala pelos profetas, está perfeitamente de acordo com os livros mais antigos, né? Aí vem o camarada fala um monte de abobrinha e tal, sabe? Mas eu sei por que, irmãos, fala isso. Porque eles querem views, querem dinheiro, fazer de vós negócio. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E Yahushua disse, não poder servir a dois senhores. Servir a dinheiro ou ao Eterno. Ou você vai desprezar um e amar o outro. Isso é óbvio que estão amando o dinheiro, né? Porque fala um monte de abobrinha como esses caras falam e tal. Isso é óbvio que estão amando o dinheiro, gente. E vocês são apenas parte do lucro deles. Apenas gado, apenas ovelhas, para ser tosqueadas, arrancada a gordura e tudo mais. Já Yahushua nos ama. Por isso que eu tô aqui hoje fazendo esse vídeo aqui, tá? Para ficar para vocês, porque sabe, minha preocupação com vocês é em Yahushua. É na verdade, é no rave dele que tem por mim. Sabe, no favor, o favor imerecido que tem na minha vida e na sua também. Sabe, irmãos? Então, relembrem as escrituras. Relembre, gente, comece a ler com mais atenção, sabe? Leia com mais atenção e tal. Sabe, como eu também sempre tô lendo e tal, com mais atenção, ficar mais ligado nas coisas. Continuando, ó. Ele falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes a rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, ou seja, a mesma coisa hoje. Muitos conheceram a verdade e tal, tá aí, não, mas tá aí, amando aniversário, a Páscoa e tal, sabe, tá aí amando Réveillon, Carnaval, né, tá aí tudo festa pagã, tudo coisa que o Eterno falou para não se misturar, para não compactuar e para condenar. E muitos não estão falando sobre isso daí, muitos irmãos que dizem ser irmão, sabe, gente. O que adianta Yahushua vir hoje? Você está pronto? Eu estou pronto, será? Yahweh sabe? Eu busco, sabe, fazer o que é certo, eu busco, sabe? Eu busco ele. Eu busco mesmo ele, sabe? Porque eu quero a salvação, gente, sabe? Esse mundo aqui, sabe, não tem nada pra mim aqui. Não tem nada aqui pra mim. Entende? A única coisa que tem aqui é sofrimento, dor e desgraça. Como já está acontecendo, sabe? Como já está acontecendo. Ó. Não sabendo o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro de ouro, e ofereceram sacrifícios a ídolos, e se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Ial se afastou e abandonou os que serviram aos exércitos dos céus. Aqui entra a questão. Irmão, mas eles... Irmãos, o povo, na sua rebeldia de coração, não quer a verdade, não quer e tal, até se afasta. Então beleza, então se quer servir, então sirva. Sabe? Então, em outras palavras, vai sofrer para aprender. Entende? Se vai sofrer, então pega. Sofra para você aprender. Eu tô te mostrando o que é certo, o que é verdadeiro, você não quer. Você quer mentira? Então beleza. Então fica. Sofra. É isso aqui, ó. No céu que está escrito no livro dos profetas. Porventura não oferecesse vítima de sacrifício no deserto por 40 anos, casa de Alshuru. Leia Números. Lá você vai ver o que esse povo fez com o Eterno lá e tal. Por isso que eles querem no deserto e tal. O povo rebelde, sempre que voltando pro Egito, ficava lembrando das festas do Egito, das comidas do Egito. E o Eterno provendo água para eles, provia alimento, entende? Cuidava deles como um pai de família cuida da sua família. Povo ingrato. Porém,
lá atrás, tá, isso está na carta de Yehudá, Judas, é advertência para nós hoje, sabe? Advertência para nós não seguir os passos daquele povo, sabe? Você vê como Eterno nos ama, cara, sabe? Tu deixou tudo preparado e tal para mostrar pro seu povo e tal, entende? Então nós devemos, sabe, baixar nossa cabeça, sabe? Ser humildes e tal, sabe? E sempre pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, todos nós estamos falhando, isso é fato, entende? Mas só Yahushua que pode nos purificar, nos limpar de toda essa nojeira deste mundo, essas coisas vãs e pagãs daqui. Só Yahushua, cara. Só pegar ele, sabe? Ó. Antes, tomasse o tabernáculo de Moloque, a estrela do vosso Deus Rinfã, e figura que vós fizesse para vos adorar. E transportai-vos, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto, o tabernáculo do testemunho. Ou seja, então aquele povo estava levando lá o tabernáculo, isso que eu entendo e tal, mas estava com o pensamento só em ídolos e tal. E muitas vezes abandonaram, muitas vezes. A primeira vez foi quando Yahushua foi subir lá para pegar os 10 mandamentos, né? Que o Eterno falou com ele através do anjo lá, que depois o próprio Eterno falou com ele, que isso eu acredito, porque ele escreveu os mandamentos com o dedo lá e tal, né? Entende? Enfim, ele ficou 40 dias lá. Então tem livros que falam, no livro de Baruch, o profeta fala claramente que Yahweh mostrou para Abraham a nova Yahushua celeste, a celeste, não isso aqui é apenas uma sombra, um ensinamento. Mostrou para Mehushua, né? E tal, entende? No Apocalipse de Shaul, que é um livro apócrifo também, não é esse que está na internet não, gente, esse aí eu já andei lendo, mas não é isso aí não, esse aí não fala nada, isso aí sei lá, esse aí foi, da Bíblia foi comprado e tal, volume 1, volume 2, tem que comprar, foi comprado isso aí, fala claramente que Mehushua está lá no Jardim do Éden, todos os irmãos estão lá esperando a ressurreição, esperando e tal, Shaul chega lá e tal, e Mehushua, ele sente triste com o povo de Al-Shuru por ter feito essas coisas que foi feito, eles não entenderam nada da lei, entende? Enfim, amados, continuando aqui, ó. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenar aquele que disse a Mehushua, que fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais receberam e também o levaram com Yahushua. Entendeu? Então o tabernáculo lá é uma sombra nossa. É uma sombra nossa. Isso daí todo mundo, como diz, isso aí já é uma coisa assim que acho que a maioria já sabe disso. Entende? Então aquele tabernáculo é uma sombra nossa, ó. Continuando, ó. Antes deixa eu ver aqui. Quando entraram na posse das nações que Yahweh lançou fora da presença de nossos pais. Até os dias de Davi, né? Que achou favor diante de Yahweh e pediu que pudesse achar um tabernáculo para Yahweh de Arrucaf. E Salomão lhe edificou a casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como disse o profeta. Entendeu? Se você pegar a história e tal, você vê que aquele templo lá, foi montado lá com escravidão das pessoas, foi um templo lá que houve propinas, enfim, entende? Aí, irmãos, o que a gente tira disso tudo e tal, sabe? Então a gente analisa o seguinte, cara, sabe? É seguir o Eterno, cara. É Ele, sabe? Não seguir os devaneios do mundo, as coisas terríveis deste mundo, sabe? Não. O céu é o meu trono, e a terra estrado dos meus pés, que casa me edificarei, diz Yahweh? Ou qual o lugar do meu repouso, porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao espírito da verdade, ao entendimento da verdade. Como eu sei que muitos vão pegar e vão falar um monte de abobrinha e tal, mas não é, sabe, eu não tô falando de mim não, gente, aqui tá escrito, tá? Aqui que eu falei e tal, tá tudo escrito. Tanto aqui como nos livros mais antigos, tá tudo escrito. Entende, ó? Assim, como é que é? Tá. Resistir ao Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Assim vós sois como os vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, a vinda de Yahushua, a vinda do nosso Salvador, a vinda do Eterno a este mundo, para salvar o homem, a que Ele ama tanto. Do qual vós agora foste traidores e homicidas, vós que recebeste a lei por ordenação de anjos e não aguardastes. Ou seja, porque anjo, você tem que entender o seguinte, também, muitas vezes quando fala anjo lá é mensageiro, tá? Mensageiro, entende? Muitas vezes é isso, só que não é como feitas as traduções e tal, então teve lugar que às vezes era profeta, colocou anjo, enfim.
Sabe? Então muitas vezes é isso, sabe? E todas as vezes que quando o Eterno ia falar com algum profeta, ele mandava um anjo para ele tinha um sonho profético, por exemplo. Não, exemplo não, como Baruque mesmo, né? Ele mandou um anjo lá para falar com ele, para explicar para ele o que era, o que era, o que não era, o que não era. Toda vez o profeta chegava, ele se representava como o próprio Eterno. Entende? Porque representava isso e tal. Não que era adoração ao anjo, não era isso não, sabe? Mas vindo Yahushua, que é a nossa confissão dos bens futuros, que é os bens futuros, a coisa mudou de figura. Entende? Ou seja, ele resgatou o homem e tal, salvou o homem, em outras palavras, ele pagou o débito que nós tínhamos. Né? Está em Romanos e tal. Então mudou de figura. Por isso que lá quando João, que adora, falou, não faça isso, eu sou conservo teu. Somos irmãos. Entende? Entendeu? Bom, irmãos, era isso, sabe? Tá ficando bem longo esse vídeo já. Era isso que eu queria deixar para os irmãos e tal aí, né? Que é o Rush, pelo seu fone de nossas vidas. Eu sou digno do chamado, firme, rumo ao alvo, sabe? E vamos observando os acontecimentos e tal, que estão acontecendo e tal. É tudo isso aí. É o que está no livro de Revelações, né? Guerras e tal, fome, peste, doença e tudo mais. Isso é por causa da rebeldia do homem. O Eterno faz isso porque quer que o homem se arrependa. Mas, como está escrito lá, tudo isso aconteceu e tal, mas eles não largaram os seus ídolos. Não largaram a sua idolatria, não largaram o seu amor ao dinheiro. Não largaram a sua maldade. Entende? Então, sabe, nós, né, que estamos despertos, temos que continuar anunciando, sabe? Eu estou aqui como um de vós, como um irmão de vocês, sabe? E meu rave por vocês não é como o mundo ensina, mas o meu rave, que é amor, é em Yahushua, sabe? Meu intuito é que você desperte, sabe? Que você se salve, sabe? Que Yahushua conquistou isso para nós, cara, sabe? Ele nos comprou com o seu sangue, isso é fato, tá? E mais uma coisa também, né? Para aqueles que não acreditam no nome e tal, a criação fala do seu nome, tá? Está em Salmos e tal, entende? Então, tá aí, a água proclama, dá testemunho. É aquilo que hoje falou, ó, eu já tenho que ter testemunho de mim, o Pai dá testemunho de mim. A água fala do Ru, o Shua, o vento, o Ru, né? O leão, Ial, o trovão, o bebê. Entende, gente? Então era isso. Forte abraço para os irmãos. E até o próximo vídeo, se o Yahushua permitir. Aminal.